Aos meus amigos e amigas, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira. Eu vou emitir minhas opiniões a respeito de que a semana passada o Bolsonaro fez alguma afirmação, duvidou da tortura de Dilma, da Dilma Rousseff, e houve um verdadeiro escândalo, um histerismo da mídia, principalmente da Globo, abriu espaço até para o prisioneiro Luiz Inácio Lula da Silva falar, tá certo? E eu fiquei impressionado, eu aí fui ver o que o Bolsonaro disse. Está aqui. Os caras se vitimizam o tempo todo, fui perseguido. Teve um fato aí, esqueci o nome da pessoa, mas é só procurar na internet, vai achar com facilidade, que a Dilma foi torturada e que fraturaram a mandíbula dela. Eu falei, traz o raio-x para a gente ver o calo ósseo. Olha que eu não sou nem médico, até hoje estou aguardando o raio-x, disse ele. Isto provocou a ira, inclusive, do caduco aposentado Fernando Henrique. O Fernando Henrique, o grande liberal, o grande democrata Fernando Henrique. Mas olha só, o Bolsonaro não foi o primeiro a duvidar da história que a Dilma contava sobre a sua tortura. Quando ela foi solta, acho que foi numa entrevista, a primeira que ela contou, que foi torturada 30 dias seguidos. Hélio Fernandes, num artigo ou entrevista, não me lembro bem, disse com todas as letras, que ninguém aguenta ser torturado tanto tempo. Nem um torturado, nem um torturador. E nas entrelinhas sugeriu que ela estava mentindo ou exagerando muito. Hoje, com a vantagem do passar do tempo, nós podemos dizer que ela está mentindo. Ela pode ter sido torturada, mas um dia só, umas 3 horas ou 4 horas, quem sabe. Mas 30 dias seguidos é mentira. E hoje nós sabemos que Dilma é uma mentirosa quanto mais. Ela mente sobre tudo. Ela mentiu sobre diploma, dizendo que era PhD em economia. Ela mente dizendo que lê muito, como a puxa-saco dela, porque é uma petista e é uma esquerdista. A Fernanda Montenegro, para pagar o jantar oferecido pela Dilma no Palácio da Alvorada, saiu de lá dizendo que Dilma lia muito. Lia muito? Só se for revistas em quadrinhos e gibis. Porque uma pessoa que lê muito consegue claramente se expressar bem, contar suas histórias, completar os seus pensamentos, e a Dilma não consegue fazer isso. Isso é próprio de uma pessoa que não é acostumada a ler. Dilma foi, como nós sabemos, foi uma guerrilheira. E guerrilheira não tem tempo de estar lendo. Ela passou muito tempo sendo guerrilheira e, portanto, esse tempo todo que ela passou como guerrilheira, ela não lia. Se lia um pequeno jornal e pronto, alguma notícia. Então isso tudo é fantasia desse pessoal. Eu não estou dizendo que ela não foi torturada, não estou dizendo isso. Eu acho que ela foi torturada sim, mas não 30 dias. Concordo com o Hélio Fernandes. Agora veja só, como é que esse país está de cabeça para baixo. O bandido da luz vermelha, Lula, o maior ladrão do Brasil de todos os tempos, que deveria estar na cadeia, mas como é um queridinho do STF, porque colocou muitos ministros lá dentro, STF dos ministros Walking Dead, porque aqueles ministros são Walking Dead, são ministros que já eram defuntos, porque ser ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, e querer rasgar a Constituição, significa o seguinte, que eles estão mortos. Eles já eram
ninguém mais acredita nesse pessoal, tá certo? Então o Walking Dead do Supremo Tribunal Federal. Então o Lula partiu para a defesa da sua colega de desvios de recursos públicos, atacando o presidente Bolsonaro. Olha, se você perceber, a ira que o Lula, né? Tá aí na internet, a ira que o Lula colocou em defender a Dilma, coisa que está aí comprovada, que Dilma sim desviou recursos públicos. Um dos principais foi a compra de Passadina. E tem muitos e mais, ela tem vários processos aí contra ela. Ela um dia, eu acho que ela será presa pelos recursos que ela desviou e também do que ela ajudou Lula, ajudou todos os bandidos do PT a desviarem recursos públicos. Não é à toa que Dilma foi colocada por Lula, né, indicada por Lula como presidente do Brasil, e no seu governo, de início, tinha 6 ministros indicados por Lula. Todos eles saíram com pressão popular devido a serem ladrões. Todos eles resignaram, eles pediram para sair. Não foi a Dilma Rousseff que os demitiu. Não foi. Tá certo? Então, foi eles, por pressão popular, pressão judiciária, deixou, né, o ministério 6 indicados por Lula. Veja aí como esse negócio estava montado para assaltar o país. Tá certo? E outra coisa, você imaginar que o Lula é um condenado pela justiça. Já teve na cadeia vários anos. E tem mais processos, tem uns 5 ou 6 processos que ele se tornou réu. Então ele vai para a cadeia novamente. Ele só está aí porque os queridinhos, ele é um queridinho do STF. Ele está aí porque o Dias Toffoli era presidente do STF e liberou o Lula, rasgando a Constituição. Mais uma vez. Isso não é novidade, rasgar a Constituição. Então, na realidade, o STF não é guardião da Constituição, é guardião dos bons ladrões, daqueles ladrões que roubam muito. Isso é que está acontecendo. Em vez de estar pedindo, dando prazo para a vacina, dando prazo para responder a respeito de quando iniciará o processo de vacinação, dando prazo para o governo dizer o que foi feito pelo desmatamento, são coisas bem banais, inclusive não tem condição de resposta, e a resposta pode ser dada o que quiser, não vai acontecer nada porque não sabe confrontar. Você acha que o STF tem base para confrontar a informação do governo que foi feito isso e aquilo? Não tem. O Lewandowski, para ter mais 15 minutos de fama, deu um prazo de 48 horas para o ministro da Saúde responder quando ia começar a vacinação no país. Pergunta idiota, porque não existia nem vacina, não existia na época. Nada. A Anvisa estava lá parada esperando para registrar, para analisar e registrar. Nada disso. Então qualquer resposta serviria e não aconteceria nada, como foi dada. Ok, quando eu tiver a vacina, 5 dias depois todo mundo começará a vacinação. Ora, em vez de fazer isso, por que o STF não faz um mutirão e começa a analisar, né? Começa a processar, aliás, começa a analisar os processos que estão lá no Supremo Tribunal Federal a respeito daquelas pessoas que tem o privilégio, né, que tem o privilégio de ser deputados, senadores, etc. Por que eles não fazem isso? Por que não leva logo o processo do Collor e define sobre isso? Por que não leva o processo
do Aloysio Mercadante? Por que não leva o processo do Guido Mantega? E assim por diante. Tem vários processos ali que já deveriam ter acabado, já deveriam ter sido analisados, já deveriam ter tomado as decisões. Não, fica procurando outras coisas. E prestem atenção vocês. Todas essas coisas que ele toma essas medidas são contra o governo Bolsonaro. Então o STF, além de ser guardião dos grandes desviadores de recursos públicos do país, é também um STF contra o governo Bolsonaro. Bom, e apareceu outro personagem, Cadu, que eu já pensei que tivesse de pijama em casa, dormindo, porque não tem nada a falar, não tem nada a dizer, não tem mais prestígio nenhum. Desapareceu. Desapareceu pela conduta dele, porque ele realmente não merece. Ele foi o maior enganador que esse país já teve, foi o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso foi eleito para 4 anos. Eu acho que foi o único presidente do Brasil que deu um golpe branco nas nossas instituições. Por que eu digo isso? Porque o Fernando, ele estendeu o próprio período. Ele tinha 4 anos para governar, ele estendeu para 8. E isso é golpe. E estendeu de uma maneira desonesta. Botou o Sérgio Mota para tratar do caso, comprar quem fosse necessário para votar a favor desse projeto. E foi para o segundo termo, né, do seu mandato. Ficou mais 4 anos. E não mudou nada, não mudou o regime não passou a ser ditatorial, não passou nada. É o único presidente do Brasil que fez isso. Isso está na mancha do currículo do Fernando Henrique. E vou fazer aqui uma análise que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Fernando Henrique é o maior responsável por o Brasil estar atrasado pelo menos 2 décadas em economia, economicamente. Está esse caos social aí. Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, se o Fernando Henrique não tivesse dado o golpe, né, e apresentasse, por exemplo, o José Serra, que estava com grande prestígio naquela época, o José Serra ganharia facilmente a eleição para o Lula. Ou mesmo, se ele desse o golpe, fizesse isso, estendesse o período, mas dissesse que para ele seria 4 anos, o próximo presidente iria governar por 8. Não seria golpe, seria uma maneira de dizer, mudei o sistema. Não, mas ao assumir 4 e assumir o segundo, mais 4 anos, é isso que caracteriza o golpe. E o seguinte, o Lula já era a 4ª vez que era candidato a presidente, já não estava querendo mais, já estava quase desistindo de ser presidente. Se o Fernando faz, como eu estou dizendo, deixasse os 8 anos para o próximo presidente e ele ficasse só 4 anos, ele teria eleito o José Serra. Evidentemente, o Lula, que já estava perto de desistir, desistiria de se candidatar. O José Serra ia passar 4, mais 4, 8. Lula, não sendo presidente, evidentemente, a Dilma nunca seria nem vereadora. Nem vereadora. Tá certo? E José Serra, lá na frente, depois do 8º ano, ele convocava as eleições, né? Teria novas eleições e, quem sabe, o Fernando Henrique poderia ser, porque ele fez um primeiro mandato muito bem feito, muito pródigo. Ele poderia ser eleito novamente. Então, veja só, como isso atrasou o país. O país se tornou um caos econômico, um caos da corrupção, um furacão de corrupção, porque o governo Lula fez da corrupção o seu objetivo número 1. Para quê? Para amealhar dinheiro e se manter no poder por mais de 20 anos. Era isso que ele queria. Então, meus amigos, se não fosse Fernando Henrique, o Lula não teria sido presidente, a Dilma não teria sido presidente e, com certeza, o país estaria muito melhor do que está nesse momento. Para mim, Fernando Henrique, ele que gosta muito de plebiscitos, nós poderíamos fazer um plebiscito e botar em julgamento o golpe do Fernando Henrique.
Se ele fosse julgado e evidentemente comprovado que aquilo foi um golpe, ele poderia ser posto para fora do país, para ser asilado na Venezuela, não na França, que ele se deleitaria de ir para a França, na Venezuela ou em Cuba. Isso é que precisava fazer, botar Fernando Henrique na Venezuela ou em Cuba. Lula e Dilma não tem nada a fazer no país, só fazem atrapalhar, só fazem querer derrubar o presidente Jair Bolsonaro. E isso está atrapalhando a economia, está atrapalhando o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social. Então essas pessoas são pessoas não gratas, são pessoas que estão obstaculizando o desenvolvimento econômico e social do país. Portanto, tem que sair, tem que calar a boca, tem que ter um plebiscito e saber se eles devem ficar no país ou não. Eu acho que deveria ser feito isso democraticamente, não como o senhor Fernando Henrique, que usou o dinheiro do povo para comprar apoio para ser reeleito e entregar o governo ao Lula. E ao entregar o governo ao Lula, dizer uma das maiores bobagens que eu vi de um presidente. De uma pessoa qualquer. Eu tenho orgulho de passar meu cargo para o Lula, porque o Brasil vai mostrar ao mundo que quem veio de baixo pode governar o país. Lula não veio de baixo, está o tempo todo embaixo. Ele não andou um palmo, é o mesmo analfabeto de sempre. Quem vem de baixo é aquele cara que veio lá de baixo, como Lula, tivesse estudado, tivesse procurado ser expert em alguns assuntos, entendesse muito dos assuntos, ser um profissional de primeira. Isso é quem vem de baixo. Agora, Lula veio de baixo? Não, não veio. Lula ficou embaixo o tempo todo. Então é uma bobagem o que o senhor Fernando... Aliás, o Fernando Henrique está cheio disso. Ele só quer mandar no poder. Tanto que ele gostaria que ele fosse um assessor de Lula, assessor presidencial. E Lula nunca o convidou nem para um cafezinho no palácio. Ele tem uma verdadeira frustração por causa disso. Mas a Dilma o convidou. E ele saiu de lá do palácio depois de jantar, dizendo que a Dilma era uma pessoa honesta. Quem não é honesto é Fernando Henrique. Fernando Henrique não é honesto a dizer que a Dilma é honesta. Porque ele sabe o que acontece no governo. Ele sabe o que estava acontecendo no governo Dilma, no governo Lula. E ele dizer que esses governos são honestos é porque ele não é honesto. Aliás, o Fernando Henrique está rodeado de ladrões por todos os lados. Foi o Sérgio Mota, o Aécio Neves, o José Serra, são ladrões. E esses ladrões são amigos íntimos de Fernando Henrique. Vocês acham que Fernando Henrique não é ladrão? Você acha que Fernando Henrique é uma pessoa honesta? Uma pessoa honesta não rouba e não deixa roubar. Fernando Henrique deixava roubar, deixava José Serra roubar, deixava Aécio roubar, deixava todo mundo roubar. Nunca perseguiu um corrupto. Nunca botou um corrupto de colarinho na cadeia, o senhor Fernando Henrique. Quem é Fernando Henrique, então? Para mim, com a roupa, bem trajado, com aquela voz de pavão, né? Com aquele seu egoísmo todo, né? O Fernando Henrique, para mim, parece um maître de um hotel de terceira categoria. Bom, meus amigos, vou concluir. A minha conclusão é o seguinte: quem ganhou nessa confusão toda foi o Bolsonaro. Ganhou de presente. Ganhou de presente dado pela Globo e a mídia estúpida, incompetente, toda esse fuzuê em torno do que ele afirmou. Primeiro que é mentira mesmo, não tem nada de mandíbula quebrada, nunca teve mandíbula quebrada. Se a Dilma tivesse mandíbula quebrada, já estava em todas as fotos do país. Na época ela saiu da cadeia, não estava. Então, olha só a conclusão. A conclusão é o seguinte, que por causa disso apareceram 3 ladrões confirmados, 3 pessoas que não têm, se forem candidatar a vereador, vão ter dificuldade para se eleger em qualquer cidade, e todos eles são contra Bolsonaro. Ora, isso significa que a tendência de votos para o Bolsonaro ser presidente vai aumentar, e deve ter aumentado e muito nesses dias.
Porque saber que Lula detesta Bolsonaro, saber que Fernando Henrique detesta Bolsonaro e a Dilma, significa que Bolsonaro é um governo correto, um governo que não rouba e não deixa roubar. Senão esses ladrõezinhos aí, esses três, estariam ao lado dele sendo capacho do Jair Bolsonaro. É isso que eles estariam sendo no momento. Mas Bolsonaro não quer isso. Bolsonaro não quer roubar e nem deixar roubar. Se Bolsonaro quisesse deixar roubar, não precisava mais nem falar. Já era o próximo presidente da República. Um grande abraço para vocês e até a próxima.